Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar a palavra de Deus. Espero que você faça isso esse domingo agora, dia 11 de maio, quarta semana do tempo pascal. Então fica aqui comigo para a gente escutar a palavra e meditar ela, tá? Tenha essa paciência, cuidado com aí ficar só nos vídeos rápidos, tá? Não faça isso, demore um pouco, se dedique um pouco à meditação da palavra. Estamos correndo riscos sérios, né? Se a gente não permanece um pouco mais, aí vamos dizendo, ruminando a palavra. Antes da gente começar essa meditação, se você quiser contribuir com as vocações capuchinhas, franciscanas capuchinhas, vou deixar os dados embaixo, tá? Você pode enviar uma doação diretamente para as vocações capuchinhas, para nossa formação. Se você quiser contribuir com esse canal e também lá com um grupo de leitura de obras teológicas, tá? Faça a inscrição, vai estar aí aqui no Apoia-se, para que você possa fazer parte desse grupo, tá? Os dois links, informações estarão abaixo. Muito bem, vamos então, primeira leitura deste domingo. Nós estamos aí nesse tempo pascal meditando sobre a formação das primeiras comunidades, meditando o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, neste domingo, quarta semana do tempo pascal, Atos, capítulo 13, versículo 14, depois 43 ao 52. Vamos ler e prestar atenção? Bom, naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com ele, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isto e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição, contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para outra cidade, a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós temos primeiro, Paulo e Barnabé, que saem reforçando a evangelização, fazendo evangelização, pregando, E eles vão primeiramente às sinagogas. Veja aqui que é dia de sábado, dia da reunião da sinagoga, E muitos judeus piedosos seguiam Paulo e Barnabé, Todos estavam interessados ali, ver o que eles estavam falando. Conversando com eles, insistiu para que continuassem fiéis à graça de Deus. Então, ali confirmando-os na fé. Mas aí tinha alguns que não queriam saber, Alguns aqui ficaram com inveja, com raiva, porque Paulo e Barnabé atraíam, E aí, Paulo e Barnabé tomam a palavra e vão dizer aqui,
Olha, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, porque a vós foi destinado a primeira aliança, né? A esse povo, o povo escolhido. Mas como eles não querem escutar, estão mais interessados nas tradições humanas, aquela denúncia que Jesus tinha feito, né? Aos fariseus, mestres da lei, saduceus. Aqui Paulo e Barnabé novamente repetem. E aqui que está, né? Repetindo, eles vão também causar a mesma perseguição que Jesus, né, teve referente às lideranças religiosas. Olha como eles são espertos, né? Da mesma forma, naquela época, no momento que levou Jesus à morte, também eles vão usar da mesma estratégia, que é influenciar pessoas influentes, poderosas, ricas, né, da cidade. E aí eles vão expulsar Paulo e Barnabé. E os discípulos ficaram cheios do Espírito e de alegria. Para nós, na nossa sociedade, parece uma contradição, né? Como assim, né? Ser perseguido, ainda ser expulsos e ainda ficar alegres? Será que nós temos o mesmo vigor? Estamos dentro do mesmo vigor desses primeiros discípulos? Parece que quando nós estamos caminhando nas comunidades, nas pastorais e movimentos, nós temos uma tendência de querer que as coisas deem tudo certo e sejam sempre agradáveis a nós, né? E quando sucede os primeiros conflitos e perseguição, a gente quer desistir, né? Mas não, aqui é o contrário. Né? Aqui Paulo e Barnabé e os demais discípulos ficam cheios do Espírito, sacodem a poeira, também obedecendo ao mandato do Senhor. Tudo isso nessa perspectiva de anunciar a boa nova. Gente, presta atenção numa coisa, não é simplesmente fazer as pessoas adentrar numa ideologia, né? Como se a religião fosse só um conjunto de regras e normas. Bom, isso já existia. Não, né? Aqui é o convite para que as pessoas realmente se voltem para Deus, né? E aqui o Deus que Jesus apresenta, revela, né? Revela a cada um deles e a cada um de nós, né? Então, os discípulos, porém, apesar de todos os desafios, ficaram cheios do Espírito e se alegraram. Alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos no Senhor. Muito bem, a segunda leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículo 9, depois do 14 ao 17. Vai dizer a leitura: Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu vi uma multidão imensa, né, vai dizer João, de todas as nações, tribos, povos e línguas. A palavra se espalha por diversas regiões, não somente agora entre os judeus, mas ela é anunciada e dela nasce frutos e mais frutos. Né? Onde que o rio passa, nessa outra imagem também usada no Apocalipse, as árvores são viçosas, as folhas são viçosas, crescem os frutos, é o rio de Deus que passa, né?
onde passa é transformado, é revigorado a terra. E estes conhecem a Deus e são capazes, né, de enfrentar as tribulações, os sofrimentos por causa da palavra. Eles alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então a missão de todo batizado, né, estar presente no mundo e não ser do mundo, né? No sentido que o mundo anuncia outras propostas, né, baseadas no egoísmo. Não, o cristão, casado, solteiro, ele está no meio do mundo, mas ele vive de forma diferente, né? Ele tem sua casa, tem sua família, mas preza pela fraternidade, pelo amor, e num tempo onde que falta o respeito, falta a dignidade humana, ele vive neste meio como um luzeiro. Todo batizado é como um luzeiro no meio da sociedade. Por isso que a evangelização, o trabalho que se faz, é principalmente com o testemunho. Vamos lembrar de Francisco de Assis, né? Olha, às vezes vamos usar de palavras, né? Ele dizia, para evangelizar, anunciar, né, o reino. Às vezes usemos de palavras. O que Francisco queria dizer? Não vamos falar, né? É que ele queria destacar o testemunho, né? O testemunho. E como está difícil o testemunho nas nossas grandes cidades, né? Nessa pastoral que nós tentamos viver no meio urbano, as pessoas muito fechadas nos seus apartamentos, nos seus condomínios, a dificuldade de nos reunirmos como comunidade, isso vai causando anemias, né, espirituais, psicológicas, vamos perdendo o vigor, né, e vamos ficando à mercê de propostas, né, as propostas outras que não é da graça de Deus, que não é desse rio de Deus, né, mas são propostas de rios salobros, rios poluídos, propostas de felicidade que não nos traz esta força de Deus, que enxuga todas as lágrimas, dá sentido a todo sofrimento, né? Aquele que está sentado no trono nos abrigará na sua tenda, é uma tenda grande. Vamos lembrar da tenda, né, do já aí presente no Antigo Testamento. É preciso alargar a tenda. Não podemos achar que a vida cristã se resume a uma kitnet, né? O que eu estou comparando com essa imagem? Não podemos resumir a experiência cristã no sentido extremamente individual, preocupar só com a salvação de si e de sua família, né? Não, em se preocupando verdadeiramente, ela se expande, né? E se preocupa com a cura do mundo, com a vida digna, né? Com a vida que tem como fundamento a caridade, a partilha, a vida em comum. Nunca mais terão fome e sede, ou como este mundo nos dá fome, né? Porque na realidade é uma comida fraca, né? Esse mundo nos dá uma comida fraca, passageira, que não preenche os nossos espaços de sentidos. Às vezes só momentaneamente nós achamos que somos preenchidos, mas passa um pouquinho, estamos naquela angústia, no vazio, né? No vazio não criativo, um vazio sem sentido. É somente Ele que pode saciar a nossa fome, a nossa sede. O Cordeiro está no meio, deve estar no meio ou descoberto no meio. Aí vamos ter duas leituras, vamos pensar assim, que meio, Frei? No meio da comunidade, não como um espírito vagante, né? Mas no testemunho, na convivência concreta, né? Na vida de cada um, de cada batizado, Deus se revelará, né, na sua graça. E seremos testemunhas suas. Mas também, no segundo sentido, está no nosso centro, está dentro também, né? Está fora, está dentro também. Está no irmão, está em mim também. Então, o Cordeiro está no meio. E se ele está no meio, sentado no trono, então não haverá mais fome ou sede. De sentido, né?
de pertença, de sermos filhos de Deus e, por consequência, presta atenção no que eu for falar, por consequência, a vida em caridade e a defesa da dignidade da vida, né? Todos têm que ter vida digna, porque isto é efeito de uma vida com Deus. Se for só uma vida interior, que eu fico com meu Deus e não se tem prática, essa vida religiosa é uma vida mentirosa, né? Não podemos esquecer disso. Vamos ver o Evangelho? Então, João capítulo 10, versículo 27 ao 30. Texto pequeno. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui a figura, a gente pode dizer, do bom pastor. Deus se preocupa, Deus chama, Deus fala, né? Deus fala, vamos ver aqui, as ovelhas, as minhas ovelhas, escutam a minha voz. Deus quer comunicar, e é uma comunicação que está muito centrada no cuidado. Deus é um Deus amoroso, é um Deus do cuidado. Ele é o pastor que cuida. E vamos lembrar de outras passagens bíblicas, né? Como a ovelha perdida, deixa 99 atrás daquela que está perdida, vai, coloca no ombro, né? Esse é o Deus, né? É o nosso Deus, é o Deus cristão. É um Deus que vai atrás, que vem atrás daquele que está perdido. É o bom pastor, né? O bom pastor. O mau pastor, o que faz o mau pastor? Abandona as ovelhas quando o lobo vem, né? E aqui as ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas escutam a minha voz. A minha voz. Não é a voz de qualquer um, né? As ovelhas conhecem a voz do pastor. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Quem é o nosso pastor? Né? Deus. Aí nós temos os ministros, né? Tantos outros ministros, ministras, os nossos ministros ordenados, né? O Papa, os bispos de forma geral, aí, papas, os cardeais, né? Os arcebispos, bispos, e os nossos párocos, nossos religiosos, mas não só eles, né? Cuidado com isso, né? Claro que a eles foi confiado de forma assim especial, de um trabalho, de um ministério, né? Ordenado, de forma aí, de realmente eles terem essa responsabilidade primeira, né, de serem pastores. Contudo, isso não quer dizer que um catequista também não traga estes elementos do pastor, do bom pastor. Também um pai de família, que é ali o sacerdote, a mãe de família, que é ali também uma ministra de Deus ali dentro, né? Que se preocupa com a educação dos filhos. Educação dos filhos para a vida social, também com a preocupação religiosa, não simplesmente por passar doutrinas, vai ter a doutrina aí no meio, né? A doutrina com letra maiúscula, o próprio Jesus Cristo. E daí nascer famílias cristãs, famílias que tem como centro, que está ali como centro quem? O Cordeiro, né? Deus mesmo. E também o pai e a mãe têm essa função, né, de pastoreio. Eles são os primeiros, presta atenção no que eu vou falar, e a gente precisa resgatar isso, né, sempre de novo, que eles são os primeiros catequistas, tá? Às vezes a gente encontra, né, o pai leva para a catequese, mas não dá testemunho. O padrinho, às vezes, ali assume o seu afilhado, mas não dá testemunho. Então isso não é ser pastor, não é se preocupar com a vida dali do afilhado, né?
Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Deus atrai, Deus chama, Deus nos convida para a sua vida, participar da sua vida. E quando participamos dessa sua vida, nós o quê? Também vamos transbordar em cuidado. Então a paixão de Cristo também vai lembrar aí da paixão de Paulo nesse sentido, né? Que é o quê? Aquele que está preocupado com o crescimento das comunidades. Aquele que está ali, ele e Barnabé, preocupado em trazer as pessoas para Deus. Não simplesmente para fazer prosélito, mas para que eles realmente descubram o Deus verdadeiro, né? E tenham essa vivência. Meus irmãos, vamos cuidar bem, né? Precisamos pastorear primeiro a nós mesmos. Sim, presta atenção no que eu estou falando, né? Nós temos aí uma onda de anemia espiritual muito profunda no nosso meio. Aqui, cadê? Esse danadinho aqui, né? Cria o quê? Olha o danadinho que eu vou falar para vocês. Não é culpa desse material. O material é bom, né? A gente pode usar dessa matéria, que é os nossos celulares, os nossos tablets, os nossos computadores. Tudo isso podemos usar para o bem, mas também podemos o quê? Delegar a nossa missão de pastorear a nós mesmos a alguém daqui, né? Isso é perigoso, né? Você pode me ouvir aqui, pode crescer um pouco aí na sua reflexão, com as meditações, com alguns trechos que eu trago, mas você nunca pode abrir mão da sua oração pessoal em prol só de assistir um vídeo. Por favor, partilhe esse vídeo para que alerte tantos outros. Se você me escuta, se você escuta outro padre, outro frei, outra irmã, outro leigo no YouTube, é para ajudar você na sua meditação, na sua leitura, no seu estudo. Não para terceirizar, não faça isso. Se você terceiriza, já assisti aqui, já meditei. Você vai ficar anêmico. Você vai ficar anêmico espiritualmente, você vai ficar fraco e você não está cumprindo o papel de pastorear a si mesmo, né? Precisa aí dessa dedicação, tá bom? Sempre falo isso, vou continuar falando, porque às vezes aqui a gente não escuta, né, no YouTube. É preciso participar de uma comunidade concretamente, não pode ficar aqui só na internet, né? Mas aqui podemos colher muita coisa boa, porém, é preciso concretizar isso na minha comunidade e concretizar isso na oração pessoal e na busca de Deus, de forma na família, na forma da comunidade onde você participa, tá bom? Com Deus, que esse domingo seja para nós um domingo de encontro com esse Deus que é um bom pastor, que cuida de nós, que quer cuidar de nós, que fala a nós, Ele fala a nós. Vamos lembrar disso, tá? Que Deus te abençoe, boa celebração para você. Com Deus, tchau.